Bom dia, igreja. A leitura será feita no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 35. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Antes de nós acompanharmos a leitura todos juntos, nosso irmão Mauro Lúcio ligou agora de manhã, falando que ele não se sentiu bem à noite, teve muita febre, ele estava escalado hoje, não pôde estar aqui conosco. A igreja esteja em oração, para a saúde do irmão Mauro Lúcio. Ele não sabe, na verdade, o que foi que aconteceu, mas ele passou muito mal à noite. Nosso irmão Alexandre também não está conosco hoje, porque ele foi levar a Bia, a sua filha, para uma prova, agora pela manhã. Ele também estava escalado e não pôde estar participando, do culto conosco. O João Martins também estava escalado, eu estou fazendo a leitura no lugar dele, ele está trabalhando, que vocês também possam estar orando para todos esses irmãos, ok? E um último aviso também, nosso irmão Almir, que ele estava hospitalizado, a igreja toda estava em oração para ele, passou por 2 procedimentos cirúrgicos, um na semana passada e outro essa semana. Nós recebemos uma mensagem que ele acabou de ser liberado agora do hospital, graças a Deus, está de alta, está indo para a sua casa, agradecendo pelas orações da igreja, mas que vocês continuem orando para que ele possa se recuperar em casa também. Peço a gentileza, quem puder, ficar de pé e acompanhar a leitura da palavra do Senhor em respeito à palavra do Senhor. Marcos, no capítulo 1, versículo 35. A palavra do Senhor diz: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te procuram. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi para toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Palavra do Senhor. Podem ficar à vontade. Bom dia, irmãos. É muito bom ter a oportunidade de compartilhar um pouco da palavra de Deus aqui com vocês. E é assim, a gente vai aprendendo uns com os outros, e vamos seguindo aí na nossa caminhada, Há um tempo atrás, eu havia marcado uma reunião com um rapaz na empresa. Obrigado. Há um tempo atrás, eu marquei uma reunião com um rapaz e nós não marcamos essa reunião em uma sala, Nós fomos até a obra, onde o trabalho ia ser feito. E foi logo na primeira hora, assim, eu dei a entrada na empresa, e já fui até o local encontrar com esse rapaz.
E quando eu cheguei lá, ele já estava conversando com outro. Na verdade, eles estavam discutindo. Então eu fiquei ali um pouco distante, observando aquele embate entre os dois, e se ofendendo, e eu fiquei olhando aquele negócio, e depois que aquela discussão acabou, eu me aproximei dele, o outro foi dar continuidade no que ele tinha para fazer, e eu me aproximei dele, e a minha intenção não era pregar para ele, mas eu tive pena de começar o dia de uma maneira como aquela. Então eu cheguei perto dele e falei assim, cumprimentei, e falei com ele assim, quando você começa o seu dia, você não pensa sobre Deus, Eu não ia falar com ele assim, você não ora, mas ele não ia entender. Eu falei assim, será que você não pensa em Deus? Não entrega o seu dia? Porque essa é a primeira hora útil de trabalho. São 8 horas da manhã. E nós temos ainda 9 horas pela frente. Então eu penso o seguinte, se às 8 horas da manhã você já está desse jeito, às 17, então, pensa, você vai morrer aí, cara. Mas ele me ignorou, ele não deu atenção, e a gente prosseguiu com o assunto que a gente tinha para tratar. E eu fiquei pensando sobre isso. E uma coisa assim que me chamou a atenção também, porque embora fosse em uma obra, o lugar era muito bonito. Tinham árvores, numa região quente, onde Deus podia ter colocado ali apenas pau seco, pé de pau, mas Deus colocou ali árvores verdes, com frutos. Deus foi muito bom, mas nem a bondade de Deus, nem olhar para o céu e ver ali o sol, o céu azul, maritaca passando, às vezes passava tucano. Se ele olhasse para aquela paisagem, poderia ver ali as obras de Deus, o que as suas mãos fizeram, mas nem isso foi capaz de despertar nem um pensamento sobre Deus, para que desse a ambos a oportunidade de começar um dia em paz. Então, isso aí que é aquela ideia assim, de que se houvesse uma maneira assim, pior para começar um dia, eles escolheram a pior. Mas graças a Deus que em Cristo, Deus nos dá a oportunidade de começar um dia diferente. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Pode ser que no passado, nós aqui também fazíamos dessa maneira, mas hoje não mais. Hoje nós temos uma paz diferente. Hoje nós vivemos diferente.
Em João, no capítulo 16, versículo 33, João, Evangelho de João, capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus, ele falou aos discípulos, aqueles que decidiram segui-lo, que no mundo eles passariam por aflições. Né? Está escrito assim: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No capítulo 17, no versículo 15, aí logo à frente, ele orou por esses, né, a quem ele disse, né? Está escrito assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Então Jesus orou pedindo que, estando no mundo, Deus os guardasse do mal. Né? Então, o que nos dá a oportunidade de, mesmo nesse mundo, né, viver uma vida que agrada a Deus, está e vem de Deus. Ele orou dizendo que para que Deus os guardasse do mal. Em 2 Pedro, versículos 1, 2 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Estando no mundo, o poder de Deus irá me ajudar a viver uma vida que glorifica a Deus e que o agrada. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Né? Quando eu estava preparando essa mensagem, né, e quando eu me deparei com esse versículo, né, esses dois versículos, eu me lembrei daquele exemplo que muitas das vezes a gente usa aqui para oferta, né, aqueles irmãos lá da Macedônia. Né, em 1 Coríntios, no capítulo 8, né, Paulo vai dizer: eu quero vos fazer conhecida a graça que foi dada aos irmãos da Macedônia, né? Que debaixo de muita prova de tribulação, olha a aflição aí, né? Debaixo de muita prova de tribulação, né? Eles deram conforme suas posses e acima delas. Então, a graça de Deus, né? O poder de Deus,
né? Poder que veio de Deus, mesmo debaixo de aflição, né, de grande tribulação, né, produziu naqueles irmãos, né, o fruto da generosidade, né, e também o amadurecimento, o crescimento. Né, o crescimento quem dá é Deus, vem de Deus, né, para dar conforme, mesmo debaixo de muita tribulação, dar conforme as suas posses e até além delas. Então, estando no mundo, o poder de Deus e glorificar a Deus. Né? Estando no mundo, o poder de Deus irá me ajudar a viver uma vida que glorifica a Deus e que o agrada. Em 1 João, capítulo 5, versículo 4, está escrito assim que o que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João, capítulo 5, versículo 4, está escrito assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Né? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Né? Então, Jesus, ele venceu o mundo. Né? E a fé desses irmãos aí, ó, da Macedônia, venceu o mundo. Né? Venceu a aflição. Né? Então, o que é nascido de Deus vence o mundo. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, né, vai fazer referência lá que há um lugar que em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Né? Em Cristo, nós temos acesso, liberdade, né, de chegar até Deus. E Ele irá nos ajudar sempre que precisarmos de ajuda. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aonde que eu quero chegar com essas referências? Né? É que, ora, sabendo que eu estou no mundo, né, embora eu não pertença a ele, né, que o mundo é um local onde eu irei encontrar aflição, onde o mal está presente, né, e que é uma ameaça até a minha amizade com Deus. Né? Quem quer ser amigo do mundo
se torna amigo de Deus. Então, sabendo dessas coisas, e que é o poder de Deus que vai me ajudar a vencer, que Cristo venceu, que eu tenho acesso, livre acesso ao trono da graça, né? Não seria sensato, né, que em vez de começar o dia, né, daquela maneira, né, não seria sensato eu começar o dia me conectando, né, com Deus, né, com essa região onde eu sou abençoado com toda sorte de bênção espiritual, né, onde eu tenho em Cristo livre acesso, né, onde há poder, onde virá o poder para me ajudar, né, a viver uma vida que glorifica a Deus, mesmo nesse cenário desfavorável, né? E a vida no mundo aqui, a gente sabe que não é fácil mesmo, né? Isso não precisa ser anunciado, né? É só a gente olhar, parar e observar em volta, né? Então não seria, sabendo de todas essas coisas, não seria mais sensato eu me conectar a essa região, me conectar com Deus, buscar esse poder que está disponível para mim, né? Há um Provérbios que diz o seguinte, Provérbios 22, versículo 3. Provérbios, capítulo 22, versículo 3, está escrito assim: estou meio perdido no tempo aqui. Há um provérbio que diz o seguinte, Provérbios 22, capítulo 22, versículo 3. O prudente vê o perigo e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Quer dizer, sabendo que o mundo não é o melhor, não é o melhor lugar para mim. Na verdade, né, o nosso lugar está sendo preparado. Né? Está sendo preparado. Né? Nós não somos do mundo. Né? Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Então, sabendo que o mundo não é o lugar preparado para mim. Né? Se você olhar em Hebreus, no capítulo 11, quando se refere ali aos heróis da fé, né, no finalzinho, né, está escrito lá que o mundo não era digno deles. Em outras versões, né, o mundo não estava preparado para eles. Então, sabendo disso, e sabendo de onde eu posso receber ajuda, aonde eu tenho acesso, né, e aonde há poder para mim me ajudar a viver uma vida que glorifica a Deus, não seria mais sensato, né, eu começar o dia me conectando, acessando essa região, né? Para você pensar, né? Eu gostaria de ler Salmo, capítulo 5, versículo 3. Salmos, capítulo 5,
Salmos capítulo 5, versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, te apresento a minha oração e fico esperando. Esse salmo aí, ele foi escrito por Davi. Né? Davi é o mesmo, né, que lá no Salmo, deixa eu ver se eu tenho referência, Salmo, não, aqui é salmista mesmo, Salmo 90, 12, né? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Então, a gente tem aí para pensar, né, sobre esse salmo, né, se realmente é prudente, é sensato, né, antes de eu sair, né, eu me conectar a essa região onde eu tenho acesso, me conectar com Deus. Né? Salmo 119, versículo 147. Salmo 119. Salmo 119, versículo 147. Está escrito assim: antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo na tua palavra. E clamo. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo na tua palavra, espero confiantemente. É interessante esse termo, antecipo-me amanhã. Parece que dá a impressão que o salmista queria tanto se conectar, que ele até concorria com amanhã. Antecipo-me amanhã. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo na tua palavra, espero confiante. Nessa de estar no mundo, né, e não pertencer a ele, eu lembro muito de um exemplo, né, de uma crônica que eu vi sobre um atleta. Né? Paulo, ele gostava muito, né, de se comparar com um atleta. Né? E uma vez eu li uma crônica sobre um homem que era um exímio jogador de futebol. Né? Era um excelente atleta. Né? E o que fazia dele diferente dos outros, né, era a visão que ele tinha do jogo. Né? Então, a visão que ele tinha, né, era superior à do adversário. Né? Embora eles estivessem ali no mesmo local, no mesmo ambiente, no mesmo campo, né, de jogo, na disputa, né, a visão que ele tinha de jogo era diferente da do adversário. Né? Enquanto ele via o jogo em câmera lenta, ele assistia o jogo em câmera lenta e jogava em alta velocidade. O adversário, ele assistia o jogo em alta velocidade e jogava em câmera lenta. Então, quer dizer, ele estava numa dimensão diferente da do seu adversário. Né? E isso é o que fazia dele diferente. Né? Então, nós, é a mesma coisa. Né? Nós estamos aqui no mundo e não somos ele, não pertencemos a ele. Né? Se você, não sei se você já parou para observar, né? Mas eu gostaria, aqui, já finalizando,
que, por amor aos seus filhos, Deus está disposto a abençoar o seu dia antes mesmo que você comece. Você ainda está dormindo e Deus já está te abençoando, né? Salmo 121, versículo 4. Salmo 121, versículo 4. Enquanto você dorme, Deus não dorme e nem cochila, Ele te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O sentimento de compaixão de Deus pela sua vida se renova a cada manhã. Quando você já acordou, né, o sentimento de compaixão, de perdão de Deus pela sua vida, já ganhou força, já foi renovado. Está quite. Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus é muito bom, não é verdade? Como Deus é bom para os seus filhos, não é? Como Deus é bom para os seus filhos. Gostaria também de falar sobre o Espírito Santo, né? Em Romanos, no capítulo 8, olha, além de te guardar enquanto você dorme, né, do sentimento de compaixão de Deus pela sua vida ser renovado a cada manhã, Deus, Ele colocou em você um Espírito que te assiste, né? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Está escrito assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Olha isso. O Espírito de Deus, Ele sabe tudo sobre Deus. Até as coisas mais profundas de Deus Ele sabe, né? E Deus, Ele colocou em você, né? E esse Espírito intercede por você, né? E intercede de acordo com a vontade de Deus, né? Deus está sempre operando em mim, está sempre operando em você, para que você possa fazer a vontade dEle, para que você possa viver, mesmo estando nesse mundo, uma vida que glorifica a Deus, uma vida que o agrada. Para finalizar, gostaria de fazer uma referência à leitura que foi feita. Que é Marcos, capítulo 1, versículos 35 a 39. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuraram diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares,
a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. O ponto alto desse trecho das Escrituras é que Jesus, ele se retirou para orar. Depois ele voltou, né? Ele tinha algo a fazer e fez, né? Ensinou muitas pessoas e libertou, deu liberdade também para muitas outras. Mas o ponto alto aqui é que ele se retirou para orar. Não sei se, às vezes, na nossa vida, né, na nossa correria do dia a dia, muitas das vezes nós nos retiramos para fazer. Nós nos retiramos para fazer. Jesus, o ponto alto desse trecho das Escrituras é que Jesus se retirou para orar, depois tinha muita coisa para fazer, como eu acredito que você também e eu temos no nosso dia a dia. Depois ele voltou e fez muita coisa, como eu disse, ensinou muitas pessoas e libertou muitas outras. Mas, às vezes, na nossa vida, a gente precisa estar atento com isso, né? Muitas das vezes acontece da gente se retirar para fazer, né? Às vezes a gente já começa o nosso dia igual aquele rapaz que eu fiz referência no início da mensagem, né? Aquele estava ali, já fazendo. Quando eu cheguei, ele já estava fazendo, né? Mas dá para perceber que para orar ele não foi, né? Então, espero que o que tenha sido compartilhado aqui possa contribuir para a sua fé de alguma maneira, né? Que Deus abençoe. Muito obrigado. Pode finalizar? Então, vamos ficar de pé e fazer uma oração.